Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Frente a Frente, que começa agora. A nossa entrevista hoje é com o deputado estadual Gilvan Barros Filho, do PSD, o Partido Social Democrático. Ele é presidente da Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia, é titular da Comissão de Agricultura e Política Rural e integrante do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Gilvan Barros Filho nasceu em Arapiraca e consolidou sua vida familiar e política no município de Girau do Ponciano. É agropecuarista, bacharel em Direito e está em seu segundo mandato como deputado estadual. Tem experiência administrativa na área privada e participação em diversos eventos ligados à área do direito. Na eleição de 2018, obteve 31.316 votos. Ele fala sobre a ação parlamentar nesse período. Deputado, inicialmente, obrigada por estar aqui conosco e comecemos justamente pela sua condição de presidente da Comissão de Orçamento, Finanças, Economia, Planejamento e Economia da Casa. Como o senhor avalia a tramitação e a discussão também, não é, da Lei Orçamentária Anual que passa anualmente por esta Casa? Obrigado, Gorete, por me receber aqui no programa Frente a Frente. Obrigado a todos que fazem esse importantíssimo programa, onde é um canal de comunicação entre nós, parlamentares, e a sociedade alagoana. É uma forma que a gente tem de divulgar o nosso trabalho, de trazer aqui os problemas que a sociedade alagoana também, de mostrar as soluções que nós podemos mostrar aqui no Parlamento Alagoano. Como membro da Comissão de Orçamento, tive a oportunidade de ser eleito presidente por unanimidade dos meus pares e tendo a honra de presidir uma tão importante comissão como é a de orçamento, onde a gente pode tratar e tem a oportunidade de estar mais próximo do disponibilizada para o ano 2022. Nessa oportunidade, a gente vem fazendo toda a tramitação regimental da casa, ouvindo a sociedade alagoana, buscando trazer o orçamento para se aproximar o máximo possível da sociedade alagoana, que é justamente isso, nosso trabalho aqui como parlamentar, é buscar minimizar essa distância que tem entre a política e a sociedade e as realidades que existem em diversos municípios, nos bairros e as grandes cidades, enfim. É uma grande oportunidade para que a gente possa trazer esses problemas para o orçamento e dele buscar soluções. Nós sabemos que tudo passa pelo orçamento do Estado de Alagoas, todas as obras que a gente pleiteia tem que ter o orçamento. Nós precisamos buscar essa equação para que sejam resolvidos os problemas e que dele a gente possa levar a solução com mais rapidez para a sociedade alagoana. Então, um momento muito importante para todos nós alagoanos. Eu sugiro que todos busquem os seus representantes para que faça dele um porta-voz dos problemas dos municípios, dos bairros, dos distritos, enfim, de todas as regiões, para que a gente possa, como falei, buscar a solução para os problemas que existem. Então, Gorete, para mim é uma oportunidade muito boa estar aqui mediando como presidente dessa tão importante comissão e tendo também como relator um tão experiente parlamentar e muitíssimo inteligente, o deputado Inácio Loyola, que me deu a oportunidade de suceder como presidente na comissão e tenho ele ao meu lado como relator do orçamento. Pois bem, o senhor, como presidente, titular, melhor dizendo, da Comissão de Agricultura e Política Rural, o que diz, deputado Gilvan, sobre projetos de iniciativa popular como este, sobre restrição do uso, não é, de agrotóxicos, digamos assim, na lavoura de uma forma desordenada, né? Que está aí colocada a necessidade de fazer, até para a sobrevivência do agronegócio, é importante que se tenha uma atuação, digamos assim, sustentável na economia do campo, não é?
Olha, Gorete, existe muita falácia sobre isso. A gente, para a evolução da lavoura, nós precisamos dos defensivos, que são justamente esses produtos que combatem de pragas, enfim, de tantas outras coisas. E a gente tem que defender a forma ordenada desses produtos, desses defensivos. A gente tem que defender a fiscalização para que possa ser feito de forma coerente, correta, ordenada, como se deve ser feito via o MAPA, que é o Ministério da Agricultura, Pesca e Abastecimento. Então, enfim, a gente precisa estar sempre antenado com essa discussão, buscando conhecimento para poder rebater críticas vazias, que muitas delas são vazias, contra o agronegócio por ser contra, mas esquece que quem alimenta ele próprio é o próprio agronegócio. A gente está diante de uma revolução com relação ao agronegócio, há muito extremismo com relação a tudo isso, e nós precisamos equacionar, trazer para a realidade de fato, e mostrar e sempre defender, mas defender com argumentos. O estado de Alagoas, ele tem uma grande produção de cana-de-açúcar e nós precisamos desses defensivos para poder continuar produzindo álcool, produzindo açúcar, produzindo etanol, enfim, fazendo da cana-de-açúcar produtos importantes para a nossa economia. E a gente não tem como abrir a nossa fronteira agrícola, que, por exemplo, hoje o sertão alagoano vive o início da produção de grão, que eu faço aqui um ponto muito importante, que eu defendi bastante, inclusive para o governador do estado, lá desde o meu primeiro ano de mandato, em 2015, onde a gente defendia com muita o potencial que o grão pode trazer para os municípios, e a gente está vivendo isso agora no ano de 2021. Há quanto tempo a gente perdeu sem intensificar, sem mostrar o nosso potencial? Mas, enfim, estamos conseguindo, mesmo tarde, estamos conseguindo mostrar o nosso potencial, o potencial do sertão alagoano. E sem esses defensivos, não há como se ter lavoura com grande produção. E não tem como levar comida de qualidade, e digo, são defensivos agrícolas que não prejudiquem nada a saúde humana. Se ele for usado de forma correta, ele não vai prejudicar a saúde humana. Mas, claro, hoje a gente tem aí pessoas nas redes sociais que se utilizam disso daí para tentar uma ascensão. Infelizmente, acontece e eles buscam uma certa mídia. Mas vai fazer o quê? Vamos continuar aqui, defendendo o agronegócio, fazendo dessa função tão importante para o PIB brasileiro e desse tão importante gerador de emprego para o estado de Alagoas. Deputado, em relação a outras áreas de atuação, o senhor tem alguns projetos, apelos, indicações, requerimentos na área da educação. E me chamou a atenção aqui um projeto de lei que autoriza o Poder Executivo a realizar exame de vista na criança que ingressar no sistema de ensino público de Alagoas, o que representa, na prática, essa ação do governo por meio de um projeto de lei de origem parlamentar. Correto, a gente olhando direitinho, tem algumas crianças que passam dificuldade na escola e, por ser de classe pobre, infelizmente não tem as condições para que se investigue tudo isso, a pessoa acaba não acompanhando o ritmo dos outros colegas de escola, e aí me veio a sugestão, ouvindo a sociedade alagoana, de buscar um projeto que possa atender isso daí. Nós temos pessoas que não conseguem enxergar, que usam óculos desde criancinha. Imagine essa criança com dificuldade de visão e tentando aprender a ler. Então, há uma distância entre aprender a ler e conviver com essa dificuldade. Mas quando se tem um projeto como esse, que dá oportunidade às crianças poderem fazer esse exame de vista de forma gratuita, para que ela possa acompanhar o ritmo dos outros colegas, isso é muito importante.
Porque algumas delas têm um nível de inteligência muito grande, porém tem essa dificuldade na visão. Então, foi ouvindo a sociedade que nós conseguimos detectar esse problema e buscar a solução via esse projeto de lei, que eu julgo de muita importância para nossas crianças, que são aquelas que irão nos representar no futuro, são aquelas crianças que irão nos proteger de tanta modernidade que existe hoje no mundo. Pois é, o uso do celular pelas crianças hoje em dia chama a atenção, né, do ponto de vista da restrição do universo lúdico que a criança tem que ter acesso, como também há problemas de visão. Muitas crianças já usando óculos com graus que variam entre 1,5, 2, 2,5, e justamente por ter estado nesse período de pandemia muito ligada ao aparelho celular. Isso, e a gente vê que a realidade do povo alagoano, viver confinado dentro de um apartamento, de uma casa, ou até mesmo a gente vê na periferia, fazendo isolamento numa casa muito restrita. Então a criança acabava se prendendo à tela, pais precisando buscar alternativa para trazer comida na mesa. Então acabava que a tela, de um modo geral, seja a televisão, celular ou qualquer outro aparelho, ela prendia a atenção dessas crianças. E, infelizmente, acentuou esse problema. Mas aí cabe a gente estar sempre antenado junto à sociedade alagoana para buscar um projeto simples, mas muito importante para que seja resolvido um problema que vai, sem dúvida alguma, ajudar muito as crianças do nosso estado. Deputado, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe. De volta com o Frente a Frente, que hoje recebe o deputado estadual Gilvan Barros Filho, do PSD, o Partido Social Democrático. Ele nos fala sobre sua ação parlamentar nessa condição de deputado eleito em 2018, com 31.316 votos. Deputado, só um parênteses, melhor dizendo, qual a sua expectativa na próxima eleição de bater este número? É fácil ou não? Gorete, é uma missão difícil. Você, quando mexe com expectativa, a gente é eleito pela total confiança do povo. A gente como eu falo sempre, é uma procuração em branca que os alagoanos assinam e nos entrega. E a gente vai trabalhar com expectativas. Então a gente consegue superar boa parte dela, mas a gente pode pecar em alguma falha. Mas enfim, a gente tem que sempre trabalhar, e eu costumo sempre dizer isso. Eu estou deputado estadual para estar hoje, no dia de hoje, pensando sempre no futuro. A minha obrigação é entregar um Alagoas melhor do que o que eu recebi. Então, juntando tudo isso, eu gosto de fazer a política no tempo da política, e no decorrer do mandato a gente tem que buscar levar ao povo alagoano dias melhores no futuro. Então, o que é que eu faço? Tem algumas matérias que são polêmicas, são impopulares, mas que são necessárias nesse momento. Infelizmente, a gente trata com muita responsabilidade, buscando sempre olhar para o futuro e pensando nas nossas crianças, na nossa sociedade como do modo geral. Nós precisamos sempre entregar um Alagoas melhor do que recebemos.
Deputado, o senhor é autor de 28 indicações de perfurações de poços artesianos no estado de Alagoas. Essa questão da água, ou da falta da água, melhor dizendo, é recorrente há anos e parece não ter fim. O que se vislumbra diante dessa realidade? Gorete, existem alternativas que a gente pode buscar minimizar tudo isso. A gente sabe que tem anos que os recursos hídricos vindo da força divina, ela é menor do que o índice de evaporação. E para isso a gente tem que buscar alternativas. Eu costumo dizer que Deus nos deu inteligência para a gente poder usar. Então, a gente tem que estar sempre atento a coisas novas que estão acontecendo. E uma delas aqui, você me dá a oportunidade de destacar a indicação das barragens subterrâneas, que infelizmente até hoje não foram feitas. Onde a gente consegue armazenar a água formando um lençol freático raso e evitando também a evaporação. Só que infelizmente ainda não foi feito pelo governo do estado. É uma cobrança que faço constante, sempre que posso. Apesar de ser aquele deputado de gostar de cobrar frente a frente, lá no gabinete, indo lá buscar, minha gente, vamos lá, vamos buscar. Não sou aquele que leva tudo para as redes sociais. Eu vejo isso como uma forma de ajudar ao Estado a engrenar com mais rapidez. E a gente faz sempre essa cobrança. Infelizmente, tem sido feito pouca coisa. Tem dado pequenos passos. Você vê o Canal do Sertão aí, tão ocioso. Nós precisamos de assistência técnica para poder plantar e desenvolver o sertão alagoano. Existe uma discussão muito grande, porque existe o medo de salinizar o solo, mas aí a gente também tem tecnologia para a gente fazer a irrigação de forma mais correta, usando menos água, enfim, buscando otimizar e unir o útil ao agradável. A gente precisa buscar a produção de alimento. Então, não se faz isso sem a água. A questão de gestão do Canal do Sertão é fundamental, inclusive para o fortalecimento do setor agrícola nas margens, digamos assim, do canal, né, deputado? Foi gasto tanto dinheiro em uma obra tão importante, uma obra que alegra, porque quando você passa lá, você vê o sertão seco daquele e uma água corrente, você se alegra e, ao mesmo tempo, passou quanto tempo para se ter a liberação, as outorgas d'água para que se possa ser usada. E, nesse momento, eu faço destaque. Precisamos de assistência técnica para poder orientar pessoas que nunca mexeram com irrigação. A gente precisa buscar a melhor forma de irrigar para otimizar os nossos recursos hídricos. Não é porque a gente tem aquela água passando lá que a gente pode usar de qualquer forma. Se for usado de qualquer forma, uma hora pode faltar. E quando faltar, nós vamos fazer o quê? O que nós precisamos é utilizar de forma correta. Então, a gente defende sempre isso. E aqui, Gorete, me faz lembrar uma discussão que travamos na Assembleia Legislativa com relação às barragens que querem ser feitas no estado de Alagoas. Nós precisamos discutir ela muito melhor. Precisa trazer os laudos técnicos para que seja feita ou não, tomada a decisão correta. Nós não podemos fazer do recurso público um recurso para se fazer política de qualquer forma. Ah, não, a gente vai agradar os sertanejos, tenho certeza que vai. Mas será que isso vai solucionar o problema? É esse questionamento que faço aqui, quando... E não é porque tem o recurso que a gente tem que gastar de qualquer forma. Tem que ser gasto com responsabilidade. E o Canal do Sertão está ali, ocioso. Precisamos ser discutido. E tem coisas bem mais baratas que podem ser otimizadas, como a assistência técnica do sertão. O que consiste, deputado, esse sistema? Como é, Gorete? O senhor falou assistência técnica no sertão, foi isso que eu não compreendi bem? É buscar assistência técnica. Nós temos várias pessoas sendo formadas todos os anos em agronomia, zootecnia, veterinário, técnicos agrícolas, que estudam
diversas áreas para que a gente possa colocar em prática. Nós temos uma Emater que não tem a mesma assistência técnica como anos atrás. Nós precisamos fortalecer a Emater, nós precisamos fortalecer o agronegócio do modo geral, principalmente a agricultura familiar no sertão alagoano, levando assistência técnica de pessoas que estudaram para que eles possam levar aqueles produtores alternativas que tragam maior viabilidade e maior produção. Então, é isso que eu defendo nesse momento e, como falei, nós precisamos de laudo de pessoas que tenham responsabilidade, precisam ter competência para tomar decisões com obras que se gastam tanto e, às vezes, a gente peca na assistência técnica, que se vai gastar tão pouco com relação a tudo isso. Pode-se dizer, diante do quadro, que houve, no decorrer dos anos, um desmonte da assistência técnica no campo, para o campo aqui em Alagoas, deputado? Sem dúvida, houve um enfraquecimento muito grande. Aqui a gente traz o exemplo da Emater e aproveito aqui para trazer o exemplo da minha cidade, de Giraldo Ponciano. Lá o prefeito Davi, juntamente com o secretário de Agricultura, Maciel, ele vem buscando assistência técnica junto ao Senar para que eles possam levar melhor produtividade. Lá a gente discutiu apicultura, ovinocultura, caprinocultura, bovinocultura de leite, enfim, foi levado técnicos para a ponta lá nas propriedades rurais, discutindo os problemas, levando soluções para que a gente possa alavancar nossa produção. E é dessa forma que eu faço política, procurando levar a solução lá na ponta. É diferente a gente estar aqui em uma sala dando uma entrevista no ar-condicionado, é diferente a realidade lá no campo. Eu sou do agronegócio, mas eu não entendo todo tipo de cultura. É diferente, cada cultura tem uma aproximação, tem as suas características muito, muito pequenas que, ao errar ali, dá um prejuízo na produção. Então, a gente precisa o quê? Levar pessoas que têm conhecimento para conversar com esses produtores e dali apresentar tecnologias novas e a gente possa alavancar, levando comida de qualidade e mais em conta para a mesa dos alagoanos e brasileiros. Pois é, a agricultura familiar está aí, o carro-chefe, né, porque abastece a mesa do Brasil, né? E aqui eu faço um parênteses, Gorete. O que é que acontece? Quando você fortalece a agricultura familiar, você começa a gerar emprego para o pai de família, para a mãe de família e dá oportunidade aos seus filhos estudarem a cultura que eles trabalham e dali possam otimizar, produzindo mais com a mesma quantidade de terra. Então, a gente consegue fortalecer o campo de uma forma muito importante. Por isso que eu defendo tanto e acho tão bonito a agricultura familiar, porque ele tem esse potencial. Nós podemos trazer tecnologia para o campo e dali alavancar a nossa produção. Pois é, e a economia gira em torno, não é? Não vai para holdings que operam aqui em supermercados e por aí vai. Isso. E a gente tem que fortalecer tudo isso, fortalecendo a cadeia. Aqui eu também destaco um excelente aplicativo que a Secretaria de Agricultura criou, para que o produtor possa tirar sua foto, mandar, postar lá nesse aplicativo e fazer a venda direta, saindo do campo, direto para o consumidor, direto para a empresa que produz. Sem atravessador, por exemplo, não é, deputado? Diminuindo Que é o que esse encarece, atravessador. na verdade, né? O produto. E às vezes ganham bem mais do que todos. Porque imagina, aquele produtor de frutas vendendo direto para o hotel. Você fortaleceu duas cadeias, você consegue vender mais barato, aumenta o lucro do produtor rural, o dono do hotel compra um pouco mais barato do que aquele atravessador e no final das contas a gente consegue girar uma cadeia e entrar em outras áreas de atuação, no turismo, seja, por exemplo, as grandes empresas que têm que ter o seu refeitório lá. Você consegue produzir o alimento do seu refeitório mais barato e acaba girando ainda mais a economia. Os donos de restaurantes, enfim, o campo consegue entrar em todas as atividades econômicas existentes no Brasil.
O agro é pop. Pois bem, deputado, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já, é só 1 minuto. Se tem algo que precisamos ficar de olho, é na segurança das nossas crianças e adolescentes. Violência sexual, uso de álcool e drogas, trabalho infantil, situação de rua e desaparecimento de crianças são exemplos do que precisamos prevenir e denunciar. Disque 100 e denuncie qualquer violação dos direitos das crianças e adolescentes. Baixe também o aplicativo Proteja Brasil no seu celular. Respeitar, proteger, garantir. Todos juntos pelos direitos das crianças e adolescentes. Essa cesta para mim é como se fosse uma barrinha de ouro. Quando a gente ganha um arroz, um feijão, é motivo de bênção de Deus. Por isso. Neste Natal, a LBV vai entregar 50 mil cestas de alimentos a quem mais precisa. E contamos com sua ajuda. Quem também enviou esses alimentos, eu continuo agradecendo, mesmo sem conhecer, um a um. Doe agora, lbv.org. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe o deputado estadual Gilvan Barros Filho, do PSD, o Partido Social Democrático. Deputado, na condição de presidente da Comissão de Orçamento, Finanças, Planejamento e Economia, qual é a sua opinião sobre o orçamento impositivo e a questão das emendas inseridas nesse contexto? Olha, Gorete, eu sempre defendi, desde o meu primeiro dia de mandato aqui na Assembleia Legislativa, as emendas impositivas dar oportunidade ao parlamentar suprir necessidades que a gente vê lá na ponta. É impossível o governador saber todas as demandas, todos os problemas do estado de Alagoas. Ele precisa administrar de uma forma tão macro, cuidar de políticas públicas muito essencial e que, se houver falha, traz um prejuízo muito grande. Então, quando a gente conseguiu as emendas impositivas, a gente teve a oportunidade de ouvir a sociedade, ouvir representantes de bairros, ouvir moradores, ouvir prefeituras, ouvir vereadores, ouvir assim, um nicho muito maior da sociedade, pessoas com diversas representatividades que não tiveram a oportunidade de conversar com o governador, que é natural. Ele administra um estado onde a gente precisa pensar no amanhã. Como falei, nós precisamos entregar a Alagoas muito melhor do que recebemos. E o governador Renan Filho está conseguindo fazer isso. Tem algumas falhas? Claro que tem. É natural pelo processo todinho de desenvolvimento. Eu acho que os últimos governadores, todos eles entregaram a Alagoas melhor do que receberam. Então, são passos dados. Então, a gente tem a oportunidade de levar esse benefício para a sociedade lá na ponta. E eu julgo de extrema importância para a política alagoana o orçamento impositivo. Pois é, o senhor falou aí sobre o fato de os últimos governadores, né, que passaram pelo estado, tenham deixado Alagoas melhor do que a condição que receberam. E aí eu pergunto, essa questão independe inclusive do grupo político que está no poder, né? É interessante isso, porque isso demonstra que é uma ação, apesar de ser política, é suprapartidária também, né? E a população está aí atenta com os mecanismos das redes sociais, verificando tudo o que acontece no âmbito das gestões, seja em nível municipal, estadual ou federal. Gorete, a gente está tendo a oportunidade de, apesar de avanços, ainda ter muito que se fazer. São muitos problemas, mas tenho certeza que os últimos governadores, eles entregaram a Alagoas melhor do que receberam. E quando se trata, hoje, a gente tem uma velocidade ainda maior nas gestões, pelo fato de que a gente precisa entregar com mais rapidez, porque a sociedade alagoana está cobrando.
hoje se tem uma forma de cobrar muito importante, que são as redes sociais. Apesar de não ser tão familiarizado com essas redes sociais, sou aquele matuto do Giraldo Ponciano, ainda um pouco meio aquém, mas falo isso como eu, particular, porque existem pessoas do interior que desenvolvem isso com uma facilidade muito grande. Então, existe essa forma de cobrar. E a gente precisa estar sempre atento para fazer as cobranças de forma responsável, levando os problemas, mas também trazendo também as soluções. O político precisa disso. O político que exerce o seu cargo para ficar lá, só balançando a cabeça, só isolado da sociedade, sem querer se expor com matérias, infelizmente, é um político que não entrega à sociedade o que ela merece. Nós precisamos, seja do cargo de vereador ao cargo de presidente da República, a pessoa precisa tomar decisões. E decisões com responsabilidade, ela pode até gerar um desconforto no início, mas ela leva um conforto muito grande no final. É isso que precisamos fazer. Hoje, o estado de Alagoas está confortável com relação aos seus recursos, às suas receitas e despesas, porque esta casa deu a sustentação ao governador Renan Filho fazer tudo isso. Infelizmente, nós não recebemos o mérito, recebemos muito pouco, mas essa casa foi fundamental no desenvolvimento do desenvolvimento do estado de Alagoas. Hoje, as contas do estado está equacionada, nós somos um estado viável. Então, com isso, nós temos força para poder fazer obras importantes, e aqui eu aproveito para que sempre que seja essa cobrança que é feita tão mais próxima do parlamentar alagoano, aqui a gente é cobrado com diversas reivindicações, como, por exemplo, a recuperação das ALs, que é muito importante. A gente sempre está fazendo aqui, seja o deputado Gilvan Filho, como os demais deputados. Isso eu faço um exemplo. E olhe que nós somos considerados, salvo engano, o melhor estado do Nordeste com as nossas estradas. Mas ainda tem muito que ser feito. Então, o que é que acontece? Com todo esse trabalho feito pela Assembleia, com toda a gestão que é feita pelo governo executivo, a gente consegue buscar uma melhor solução. Eu não digo sempre que a gente consegue suprir todas as necessidades dos alagoanos e alagoanas, mas tenho certeza que nós estamos aqui empenhados em levar a solução da forma mais rápida e mais eficaz para o futuro de Alagoas. Deputado Gilvan Barros Filho, em relação ao terceiro setor, como o senhor avalia a atuação do terceiro setor e o apoio do poder público a esse segmento aqui no estado? Olha, Gorete, é um importante mecanismo que a gente pode acolher a sociedade. O terceiro setor representa tanto para o nosso estado, e o que a gente pode fazer aqui como parlamentar é apoiá-los, é ouvi-los, seja no decorrer da discussão do orçamento público, seja durante o mandato aqui, durante o ano parlamentar, nós temos a oportunidade de ouvir e também aproximar eles do parlamentar para que a gente possa defender sempre com aquele, como eu posso falar, com aquela característica que eles conhecem bem mais. Eles sentem a dificuldade e nós aqui, como parlamentar, precisamos defender e buscar esse importantíssimo mecanismo para que a gente possa levar um melhor serviço para a sociedade alagoana. No quesito saúde, deputado, como o senhor avalia o governo, o executivo e demais poderes legislativo, judiciário, MP aqui em Alagoas, sobretudo na atuação nesse período da Covid-19? Correto, nós estamos passando por um problema jamais visto na sociedade atual de Alagoas e do Brasil e do mundo. Foram muitas dúvidas, enfim, foram buscadas alternativas. Hoje nós temos a vacina aí, nós somos um dos países que mais vacinam.
medir isso daí é muito complicado. Eu, particularmente, defendi o não fechamento do comércio. Que fosse feita uma certa restrição, que seja uma fiscalização mais efetiva com o uso da máscara naquele momento, mas que a gente não fechasse o comércio em si. Mas falar agora, após a pandemia, é às vezes querer ser mestre das obras prontas. Quem estava na ponta, seja o prefeito, o governador, os secretários de saúde, o presidente da República e o ministro da Saúde, foi pego todo mundo de surpresa. Era tudo muito novo. Nós não tínhamos comprovação de remédio, nós não tínhamos vacina para se combater tudo isso, e hoje nós conseguimos ter. O que nós precisamos ter agora é ter muita atenção, é buscar na ciência a oportunidade de levar uma tranquilidade para a sociedade alagoana, para que não seja mais fechado o comércio, para que empregos não sejam ceifados nesse estado que sofre tanto, e que a gente consiga passar com menos dano. Todos nós perdemos alguém querido, seja pela Covid ou pelas complicações que o pós-Covid traz. Então, é uma doença muito danosa. Eu digo que o estado de Alagoas conseguiu... Me perdoe interrompê-lo, e ainda há pessoas que não acreditam na ciência, que não acreditam na vacina, que inclusive emite opiniões contraditórias, absurdas sobre a vacina, né? Eu digo o seguinte, Gorete, eu acho que a gente não pode obrigar a pessoa a se vacinar, mas tem que conscientizar da importância da vacina. Eu acho que nada que é feito obrigatório, ela é feita, sei lá, não tem a mesma função, até porque ele vai tomar a primeira e não toma a segunda, então você não tem a mesma eficácia. Enfim, fica sempre essa discussão. O que eu vejo é que nós não temos muita saída. Nós temos a vacina, que quem tomou a primeira e a segunda dose está conseguindo passar sem grandes problemas. Existem vítimas após a vacina? Existe. Mas pior seria quem não toma. É natural. Cerca de 80%, eu vi uma reportagemzinha que 80% das pessoas que não tomam a vacina, quando pegam Covid e tem complicações, morrem. Mas é natural. Então a né? gente consegue. Uhum. Justamente, a gente consegue com a vacina a pessoa de ter a doença, mas impede de levá-la a uma UTI e criar à morte, anticorpos. né? Justamente, criar anticorpos para a pessoa enfrentar a doença com menos dano. Então é importantíssimo que seja feita essa conscientização na sociedade para que a maioria possa levar essa vacina para si, tomando a primeira dose, a segunda dose, já está aí sendo encaminhada em algumas pessoas a terceira dose. Aqui me vem aqui o exemplo da prefeita de Novo Lino, a Marcela. Ela sorteou uma moto, levou ao sorteio de uma moto a quem tomasse as vacinas, para incentivar aquelas pessoas a ir lá tomar a vacina. Por quê? Porque tomando a vacina, a pessoa evita aquele custo tão alto de ter que socorrer, de ter aparato médico sempre muito atento a tudo isso. A gente consegue minimizar problemas futuros e acaba que com isso levando a sociedade um melhor desenvolvimento. Deputado, agora falemos sobre esportes. O senhor que é autor de vários apelos, solicitações, né, de ginásio poliesportivo em algumas cidades também, eu pergunto, há muitas áreas do estado que poderiam estar ocupadas por equipamentos de uso da comunidade. O que pode ser feito, além desses apelos, né, para sensibilizar a gestão pública no sentido de criar esse componente que é importantíssimo, sobretudo para as faixas das camadas populares? Olha, Gorete, quando se coloca o esporte na sociedade, isso é comprovado, você consegue distanciar a droga, por exemplo. Você consegue, dali, levar talentos. Você consegue destacar pessoas que não teriam a mesma oportunidade. Então, por isso que a gente faz essas indicações ao governo do estado, para que seja construído ginásios de esporte,
ginásio poliesportivo, nos interiores do estado de Alagoas, e que de lá a sociedade possa usar de uma forma bem melhor. A gente faz uma conexão entre o tema anterior e esse. Quando a pessoa pratica esporte, ela consegue passar pela Covid de uma forma melhor. Então, juntando vacina, prática de esporte, o incentivo de tudo isso, nós conseguimos levar qualidade de vida à sociedade, nós conseguimos buscar ali talentos que talvez não seria descoberto sem aquele equipamento público. Então, por isso que a gente faz essa defesa no nosso mandato, para que seja levado de uma forma bem mais perene, não só nos municípios que eu defendo, mas em todos os municípios do estado de Alagoas. E, principalmente, levar a condição daquelas crianças e daqueles adultos poderem fazer um convívio social mais próximo. Como a gente falou há pouco tempo atrás, a tela distancia a pessoa da sociedade, aquele convívio perto, aquele convívio corpo a corpo, está acabando. E principalmente quando se passa numa pandemia que todo mundo procura se isolar, todo mundo tem os cuidados, fica com medo de encostar. Então a gente consegue, nesse pós-pandemia, buscar essa alternativa de um convívio social melhor, buscando sempre conhecer talentos novos que o Estado possa lançar. Deputado, agora estamos praticamente nos minutos finais, infelizmente, da nossa entrevista, mas há um setor que é alvo, digamos assim, da preocupação de todos, que é a segurança. Como o senhor acredita ter uma segurança, uma polícia cidadã, que é o ideal em tempos de tanta violência? Correto. Eu acho que a polícia alagoana ela dá exemplo para todo o Brasil de como se agir com respeito, de como se agir com muita responsabilidade. Eu sou defensor da polícia alagoana de um modo geral. Quando pode ser que tenha algum que cause algum extremismo, faça excesso com relação à sua prerrogativa como polícia, mas nós não podemos de forma alguma generalizar. A polícia alagoana ela vem se destacando tempo a tempo, agindo com forma enérgica, segura, pulso firme naqueles momentos que precisam, quando se está lidando com pessoas de altíssima extremidade e violência. Então ela precisa primeiro defender a si próprio e defender a sociedade alagoana. Então, e quando se está no meio do convívio, eu vejo muito a polícia dando exemplo, buscando de forma educada, buscando uma equação entre o problema que existe nas ruas e a solução. Então, eu sou um defensor nato da polícia alagoana, eu vejo que ela evoluiu muito nos últimos anos, foram frutos de investimento, mas mais do que isso, foi fruto de respeito, e aqui eu faço uma referência à Justiça Alagoana, juntamente com o Ministério Público, que pôde levar segurança àqueles policiais que estão lá na ponta. Não era, antigamente, o policial não podia, de forma alguma, sacar uma arma, dar um tiro, era uma revolução. Mas tem momentos que tem que ser feito. Infelizmente, tem que ser feito. Esses confrontos com esses assaltantes de banco, eles vêm de forma extremamente bem armada, com explosivos, sem respeitar a ninguém. Então tem que ser feita de forma enérgica. E o reflexo vem. Nós passamos aí mais de um ano sem nenhum assalto a banco no estado de Alagoas. Isso foi reflexo de uma polícia corajosa, uma polícia que trouxe à sociedade alagoana um resultado eficaz, que foi levando aqueles malfeitores para longe da sociedade alagoana. Então, eu aqui só faço agradecimentos à polícia alagoana de uma forma geral. Deputado Gilvan Barros Filho, chegamos, infelizmente, ao final da nossa entrevista, do nosso bate-papo. Algumas considerações que o senhor queira fazer?
Gorete, eu queria fazer uma consideração aqui de um tema que a gente discutiu com relação aos herbicidas e nós falamos os defensivos agrícolas. É importante se dizer que eu sou defensor daqueles que usam de forma correta, não daqueles que usam aquilo dali para excessos. Então, assim, foi só para esclarecer esse ponto que não tinha feito naquele momento. Eu sou agricultor, nós utilizamos defensivos agrícolas de forma correta, sempre acompanhado por técnicos, para que seja feito na dosagem correta, que não leve o dano à sociedade. E a grande maioria dos produtores rurais fazem isso. Nós somos responsáveis pela maior preservação ambiental que existe. Nós sabemos da importância do meio ambiente, das árvores e das matas para a evolução do nosso setor. Então, eu falo aqui com muita franqueza e sem medo de errar. O agro brasileiro, ele é o maior defensor da preservação ambiental e nós não podemos ouvir e ficar de braços cruzados tantas ofensas que vêm de pessoas da sociedade e pessoas que nem aqui no Brasil sabem a realidade. E, por fim, agradecer a oportunidade que vocês nos dão de poder discutir temas importantíssimos na sociedade alagoana, dizer que o mandato do deputado Gilvan Filho vai estar à inteira disposição da população alagoana para a gente discutir temas de diversas áreas. E tenho certeza, aqueles temas que eu não tenho tanto conhecimento, vou buscar. Aqueles temas que eu possa aprender, tenha certeza que estarei atento. E digo com muita franqueza, nós não sabemos de tudo, nós sempre aprendemos algo. Seja isso numa entrevista como essa, seja rodando nos interiores, mas tenho certeza que o deputado Gilvan Filho vai estar sempre atento a aprender coisas novas, a defender bandeiras importantes. E também eu costumo dizer, Gorete, fazer uma analogia aqui, eu digo que nós, seres humanos, não podemos ser árvore, que nasce, cresce e morre no mesmo lugar. Nós temos que caminhar, nós temos que evoluir, nós temos que buscar essa evolução. E para isso, a gente às vezes tem que mudar o pensamento que imaginava que era correto há tempos atrás e passa a mudar com o conhecimento de novas atitudes, de novas áreas, enfim, de coisas novas que o mundo evolui com tanta rapidez. É isso. Obrigada, deputado Gilvan Barros Filho, até uma próxima oportunidade. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo programa. Até lá.